Olá, pessoal. Me chamo Sara. Eu faço parte do time produtivo. Nós somos um software que auxilia nas atividades dos prestadores de serviços em campo, com checklists e relatórios digitais. E hoje a gente vai conversar sobre como as manutenções preventivas podem aumentar a recorrência dos serviços na sua empresa. Para falar sobre o tema, eu estou aqui com o Anderson, um dos fundadores do Produtivo. Seja muito bem-vindo, Anderson. Quer falar um pouquinho de Obrigado. você para a gente? Que ótimo, Sara. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar conversando sobre um assunto tão importante para os nossos prestadores de serviço. Show. Então, falando um pouquinho da nossa realidade aqui no Produtivo, existem clientes de diversos segmentos que atuam com manutenção preventiva, que é o caso das empresas de climatização e refrigeração, gestão de frotas, administradores de condomínio e tantas outras. Uma das grandes dores em comum de todas elas é a recorrência das manutenções preventivas, o controle das demandas e como ter uma gestão eficiente para gerar cada vez mais contratos, que afinal é o objetivo das empresas, né? Então, caso você que esteja nos assistindo agora também tenha dúvidas e quer um caminho eficiente para conquistar ainda mais clientes, o Anderson vai nos responder algumas perguntas sobre o tema. Então, a gente vai começar aqui com a primeira, que é: qual a importância da manutenção preventiva para os prestadores de serviço e qual a relação com o portfólio de serviços, recorrência e faturamento? Muito bacana essa pergunta. Bem, sobre a importância, então, né, pegando ali as empresas, os negócios, né, eles existem para resolver problemas, né? Então, quando a gente se fala de um prestador de serviço, ele é a ponte, né, que faz entre o problema e o potencial problema e a solução para o cliente final, né? Então, sem dúvidas, assim, a manutenção preventiva é uma das grandes oportunidades que os prestadores de serviço têm em resolver esse problema de uma maneira muito mais eficiente, né? Em relação ao portfólio, é uma grande oportunidade para o prestador de serviço além da instalação, da corretiva, ele ter, obviamente, a preventiva, né? E vem até de encontro com a oportunidade de recorrência, né? É uma baita oportunidade que os prestadores de serviços têm em relação a isso. Tanto que hoje o mundo que a gente vive é um mundo de recorrência, né? Então temos aí uma Netflix que está presente na casa de milhões de pessoas. E qual é a empresa prestadora também, né, de serviços que não deseja ter um fluxo de caixa saudável, previsível, que consiga ter esse fluxo bacana nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, né? E justamente a manutenção preventiva com os contratos, com certeza é uma grande aliado para o prestador de serviço conseguir isso, né? Muito bom. Então, na sua opinião, vale a pena vender a manutenção preventiva como um serviço de pós-venda? Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma excelente oportunidade, principalmente para as empresas que prestam serviços em operações mais críticas, né, dos clientes, onde o impacto da máquina parada ou em mau funcionamento pode ocasionar maiores prejuízos, né, transtorno para os clientes. Sim, perfeito. Para você, né, como os prestadores de serviços, podem comprovar a importância da manutenção preventiva para os clientes deles? Legal, bacana pergunta, Sara. Então, assim, ao meu ver, entre o prestador de serviço e o cliente, a ponte deles está nos relatórios. É através dos relatórios que os prestadores de serviços conseguem comprovar a execução do serviço, né? E, assim, a tecnologia hoje em dia é um grande aliado, né, do prestador de serviço para garantir essa entrega dos relatórios de uma forma muito mais rápida, com melhor qualidade e principalmente evitando os retrabalhos aí que acontecem no escritório, até mesmo o impacto no fluxo de caixa da empresa, né, por conta Uhum. da demora da entrega desses relatórios aí. Show. Eh, na sua opinião, as preventivas elas devem ser oferecidas em todos os casos? Vai depender muito de cada negócio e cada operação, assim, mas em sua grande maioria, elas são fundamentais justamente para as empresas que prestam serviços em operações mais críticas, né? Onde o impacto da máquina parada, obviamente do mau funcionamento da máquina, de fato vai ocasionar um prejuízo maior, né? Então, um exemplo para ilustrar muito bem um cenário de que a manutenção preventiva faz todo sentido, né, é favorável, são geradores, né? É um ativo em que um gerador de energia, né? Justamente ele deve estar funcionando em boas condições quando uma queda de energia acontece. E a coisa que menos o cliente final quer, seja uma rede de supermercados ou qualquer outra operação, um hospital, por exemplo, que tenha um gerador,
coisa que o menos quer o cliente menos quer é que esse gerador deixe de funcionar justamente no momento de queda de energia, né? Esse Nossa, transtorno sim. que pode ocasionar um gerador não funcionando naquele horário, naquele problema ocasionado pela falta de energia, é um transtorno enorme para o cliente, né? E como que a gente garante, né, que esse problema do gerador não funcionar naquele momento não aconteça, né, não exista? São através das manutenções preventivas, né? Sim. Então, através das manutenções preventivas que a gente vai conseguir garantir que esse gerador esteja em bom funcionamento, justamente quando a gente precisar dele, né? Sim, com certeza. E na prática, assim, né, pra você, o que que se deve fazer para vender mais manutenções preventivas? Legal, essa é uma pergunta muito importante, muito frequente do que a gente percebe aqui no dia a dia com o produtivo, né? E Uhum. assim, ela pode parecer um pouco simples ou óbvia demais, mas conforme você vai construindo, você vai entendendo que tem muitas minúcias por trás, né? Então, vamos lá. Considerando que o prestador de serviço que executa a manutenção preventiva tem o propósito de evitar ao máximo que os problemas dos equipamentos do cliente deixem de funcionar ou funcionem mal de forma inadequada, né? A melhor forma que eu vejo, né, ao meu ver, de vender mais preventivas é garantir que, de fato, elas estão fazendo a diferença para os objetivos do negócio do cliente. Então, quando a gente deu o exemplo ali do gerador, é garantir que durante o ano inteiro esse gerador esteja funcionando nas condições ótimas, justamente quando o cliente precisar desse gerador funcionando certinho, ele não deixe na mão esse cliente. E assim, uh, ao fazer isso, né, ao fazer uma manutenção preventiva mais eficiente, o prestador de serviço ele vai deixar naturalmente de fazer inúmeras visitas corretivas emergenciais, e justamente essas manutenções corretivas emergenciais, dependendo do tipo de contrato, é o que vai fazer diminuir a margem de lucro do contrato deles. Sim. E assim, uh, vai deixar de conseguir viabilizar com que tenha o mesmo time, consiga atender a mais contratos, né? Então, fazendo essas visitas com corretivas emergenciais, dá essa mesma equipe que ele poderia alocar para outros tipos de serviço, ele vai estar alocando para esse mesmo contrato e diminuindo cada vez mais a margem de lucro, Uhum. custos com combustíveis a mais e afins, e até, obviamente, as horas administrativas aí de retrabalhos, de confecção de relatórios envolvidos nesse processo, né? Sim. Com isso em mãos, né, ou seja, garantindo uma melhor qualidade dos serviços, né, evitando esses retrabalhos, liberando mais tempo ali do time, não tendo essa demanda de horas extras ali no escritório, a empresa vai conseguir vender mais manutenções preventivas. Então, o primeiro passo que a gente passa para o prestador de serviço é, puxa, vamos deixar a sua operação, a sua manutenção preventiva do que você tem hoje eficiente, né? Vamos garantir a Uhum. melhor satisfação do teu cliente, vamos garantir que esses clientes vão continuar renovando os contratos, vamos garantir que esse cliente vai ficar satisfeito, que ele vai fazer o boca a boca. Depois dessa Que é parte, bem naturalmente, a importante. gente vai. Exatamente. Depois, naturalmente, a gente vai fazer com que esse prestador de serviço desafogue a parte de tempo, de retrabalhos e visitas no corretivas, como eu comentei. E esse tempo a mais que sobra, tanto dos técnicos quanto da parte administrativa, é que a gente vai conseguir absorver mais demanda. Então, o gestor, a empresa, a parte comercial vai conseguir bater na porta de outras empresas, oferecer esse serviço. Inclusive, pode usar como um case dizendo que justamente está conseguindo garantir através de uma tecnologia ou, enfim, de uma manutenção preventiva mais eficiente, melhores resultados. E isso vai virando uma bola de neve saudável para a empresa, que no primeiro momento pode parecer básico, mas garantir isso não é nada, né? Uma tarefa fácil para a maioria dos prestadores de serviço, por conta justamente dessa falta de padronização, da falta de confiabilidade e da baixa qualidade na execução desses serviços prestados, né? Sim, é um baita diferencial, né. Uhum. É, show. E aí, né, você comentou um pouquinho sobre gestão, como que como que a gente consegue ter uma gestão estratégica das manutenções preventivas? Legal, legal. Esse até um pensamento de pensar de uma maneira estratégica é crucial, assim, para os negócios, né? Então, a gente se depara muito com os prestadores de serviços mergulhado na operação e justamente com a falta de tempo para pensar no lado mais tático e estratégico, né? Nossa, É esse é claro um que baita problema. é, e com certeza, assim, existem vários caminhos para se chegar nessa estratégia, mas todos eles, de alguma forma, vão se encontrar, passar por tecnologia, né? Então,
tecnologia que consiga garantir um acompanhamento mais próximo e inteligente dos equipamentos, tecnologia que consiga garantir uma padronização dos atendimentos, independente de qual técnico esteja executando, seja ele que tem 3 meses de casas, ou 2 anos ou 3 anos de casa, e tecnologia que consiga garantir um acesso ao histórico dos principais problemas e não conformidades dos equipamentos para explorar as possíveis causas raízes. Então, esses são exemplos de que, de alguma forma, vai cair em tecnologia, e essa tecnologia, através de dados e outras informações, a gente vai conseguir gerar uma gestão mais estratégica das manutenções preventivas, né? Muito bacana. É a questão da padronização, né, que a gente Uhum. tanto bate aqui no produtivo. E se tratando de metodologias e recursos, assim, quais você indicaria para ajudar os pilares que você citou agora há pouco? Ah, legal. Eu acredito que todo prestador de serviço, ele vai ter a sua metodologia própria, ele tem que se adequar à sua realidade, à sua operação. Mas quando se trata de manutenção preventiva, é assim, e ter um parceiro estratégico, relatórios que garantam para ele o acompanhamento de produtividade, seja de volume, de tempo médio de atendimento por colaborador, relatório de não conformidades, né, por cliente e equipamento, 5W2H, uma tecnologia aí há muito tempo existente, justamente para definir melhor os planos de ações para as não conformidades identificadas justamente nas preventivas, porque a ideia é essa, né? Quando a gente fala muito de manutenção preventiva eficiente, tem a ver com que, numa primeira visita, você naturalmente pode identificar um conjunto de não conformidades, mas mais importante do que identificar essas não conformidades é fazer alguma coisa com essas não conformidades. Como tratá-las, né? Aham. Exatamente. A maioria ou muitas empresas enfrentam esse desafio porque o próprio dia a dia, o papel, a planilha, câmeras fotográficas, enfim, são procedimentos que, sem uma tecnologia adequada, acaba esse checklist de não conformidade ficando apenas no papel, ficando numa gaveta guardada. E quando o prestador de serviço se vê, ele já vê o cliente falando: puxa, mas de novo esse equipamento parado, ninguém veio aqui consertar, esse problema está com uma recorrência tamanha que ele vai ficando insatisfeito, e naturalmente essa insatisfação vai chegar a um ponto de talvez chegar a um risco de perder um contrato importante para o prestador de serviço, né? Sim, nossa, isso é. E até falando, né, um pouquinho ali sobre metodologia e técnicas, a gente preparou um material muito bacana que ele pode auxiliar você que está nos assistindo nas atividades do dia a dia. É o kit plano de manutenção, inclusive. Ele é uma planilha em Excel, mais um guia de boas práticas. Ele é totalmente gratuito e ele vai te ajudar muito a ter mais estratégia e também algumas recomendações para tornar a sua operação 100% eficiente. No final do vídeo eu explico onde você pode baixar o kit, então fica aí com a gente até o final. Então continuando aqui nas perguntas, como usar os dados e as informações na gestão e execução desse tipo de serviço? Legal, dados são cruciais, assim, a gente olha todas as empresas hoje em que estão sendo disruptivas, que estão inovando, a gente está falando de dados, né? Até um conceito que eles falam de uma empresa data-driven, né, orientada a dados. Então, dados são cruciais a qualquer empresa que deseja crescer sem perder a sua margem de lucro, sem perder o controle, crescer saudável, né? E se tratando de manutenções preventivas, os dados são a peça-chave, né, para atingimento dos objetivos do prestador e do cliente. Como a gente comentou anteriormente, simplesmente fazer a manutenção preventiva não garante um resultado, né? Porque se ficar engavetado essas não conformidades e não ter um devido plano de ação a partir disso, não há mágica que aconteça que vai resolver aqueles problemas, né? E todas as empresas que de fato têm dados, porém, de alguma forma todas as empresas têm dados, né? Só que sem uma tecnologia adequada, elas deixam de compilar esses dados, gerar conhecimento, gerar sabedoria, justamente por conta desse esforço necessário para isso. Então, se você Uhum. pega uma empresa que tem um acúmulo de papel, ou até está tudo em planilhas, mas demora muito tempo para essas planilhas serem consolidadas, ou não é tão confiável esses dados ali inseridos, é muito difícil da empresa conseguir tomar uma decisão a partir dos dados, né? Então, tecnologias, ferramentas aí disponíveis no mercado conseguem com certeza contribuir, porque justamente todos os dados vão estar à disposição, né? Então, os dados podem ser, por exemplo, usados, né, para saber o tempo médio de atendimento, quantos atendimentos preventivos e corretivos eu fiz, né?
em um determinado cliente para ajustar minha margem de lucro. Por exemplo, qual cliente ou equipamento está me dando mais dor de cabeça? Por que ele está me dando mais dor de cabeça? Será que talvez é um tipo de peça, um fornecedor que não está sendo adequado, que está gerando e ocasionando aquilo? Será que é Uhum. uma falta de uma instrução, de um treinamento para minha equipe técnica, que talvez está especificamente um colaborador é que gera maiores não conformidades dentro da operação? Então, há um cruzamento enorme que dá para se fazer com os dados, mas desde que você tenha esses dados acessíveis, fáceis de serem interpretados. Então, dados é crucial para qualquer prestador de serviço que almeja ter uma gestão mais eficiente aí, né? Sim, inclusive até na própria questão de oferecer, né, um serviço e a recorrência dele, você tendo as informações, você consegue comprovar para o seu cliente a periodicidade, enfim, são coisas que fazem total diferença ali na hora de você vender o seu peixe mesmo, né. É isso aí. Muito bom. Então, já, né, que a gente ainda está falando sobre a tecnologia, na prática, para você, né, como que a tecnologia pode contribuir com o prestador de serviço para organizar e padronizar justamente essas informações, dentro das manutenções preventivas? Eu acredito muito assim que a tecnologia ela está cada vez mais presente no dia a dia das empresas e acredito que todo prestador de serviço deve investir muito forte em tecnologia. Não tem é um caminho sem volta, né? E cada Sim, vez mais empresas prestadoras de serviços estão investindo em tecnologia e conseguindo aplicar um diferencial de mercado, né? Então, ele tem um potencial de transformar a sua empresa, literalmente, né? Então, resolve muito melhor os desafios dos clientes, né? Lembrando que o propósito, o motivo de existir do prestador de serviço existir é de resolver potenciais ou problemas que acontecem na operação dos clientes, né? Eles contratam os prestadores de serviço justamente para isso. E a gente inserindo, injetando tecnologia na nossa operação como prestador de serviço, garantindo que essa tecnologia também chegue no cliente através de um serviço de maior padronização, de confiabilidade, e de confiabilidade principalmente, é que a gente vai conseguir ter mais eficácia e eficiência na resolução desses problemas, né? Então, e o resultado disso, como consequência de tudo isso, é maior margem de lucro nos contratos, melhor satisfação dos clientes, melhor controle da tua operação e, obviamente, crescer a empresa sem perder o controle, né? Esse é um grande propósito aí da tecnologia que pode estar presente aí nos prestadores de serviços e fazer a diferença nesse mercado, né? com certeza. Isso tudo que você trouxe, né, só comprova o quanto é importante os prestadores de serviço estarem atualizados e de como a informação se tornou uma peça-chave para as empresas que querem crescer e fidelizar os seus clientes, né. Bom, então a gente está finalizando o papo. Quero agradecer ao Anderson, né, pela conversa muito produtiva, inclusive. Legal, Sara, foi muito bacana conversar sobre, de novo, um assunto tão importante aí. Espero ter contribuído um pouquinho aí para esse assunto que é a manutenções preventivas e como que a tecnologia pode contribuir aí para o dia a dia do prestador e principalmente para o cliente final, né? Show. Então agradeço também, né, você que está nos assistindo até aqui. E lembrando sobre o kit plano de manutenção que eu comentei agora há pouco, ele é gratuito, ele contém a planilha em Excel e mais um guia de boas práticas, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo na legenda do vídeo, ou se você estiver assistindo pelo Instagram, ele vai estar no perfil, só clicar no link e acessar e baixar o seu kit para usar no dia a dia. Por hoje é só, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.